Olá, hoje eu vim aqui falar sobre um assunto muito importante que é o poder da organização. Talvez você, assim como eu, já fomos desorganizados ou se talvez você ainda esteja nessa condição, mas eu era muito desorganizada. Eu não me esquentava muito para fazer as coisas e deixava sempre para depois, ou seja, procrastinava. E eu vi os resultados não muito satisfatórios. Até que comecei a ficar incomodada com esses resultados e passei a meditar mais nos meus comportamentos. E eu lembrei muito bem que quando Deus fez o mundo, ele foi muito organizado, ele foi estratégico, inclusive ele equacionou o tempo para executar, para dar ordem, para que as coisas viessem a acontecer. Ou seja, ele foi muito detalhista. Mas você vê que esse poder da organização é tão grande que ele conseguiu tirar tempo até para descansar. Porque o que nós precisamos é executar, mas nós precisamos também cuidar de nós, que é descansar, quando for necessário. E aí, até que um dia eu estava incomodada com a desorganização que estava no meu quarto. E aí o próprio Deus ministrou dentro de mim que muitas coisas estavam desorganizadas porque o meu quarto era resultado daquilo, como minha vida estava. E aquilo me começou a mexer dentro de mim. Até que tomei uma atitude, eu vou começar a organizar mais esse quarto, colocar do jeito que eu gosto. E comecei a fazer. E eu comecei a perceber que nessa atitude de começar a organizar as áreas do quarto, meus pensamentos estavam se organizando como eu queria aquela organização. E estudando um pouco sobre neurociências, eles falam sobre isso, que quando você começa a organizar as suas coisas, seus pensamentos também vão sendo organizados. E não só para o contexto de execução daquela situação que você quer resolver, mas para o contexto geral da sua vida. E eu vi esse resultado. Em todas as áreas, quanto mais eu agia de forma organizada, eu via resultados, mas também dentro de mim. E outra coisa, além de trazer uma organização, uma aparência legal, quando você começa a organizar, há também um grande poder. Seus pensamentos se organizam, mas também você começa a ter mais clareza daquilo que você deseja. Ou seja, você busca ter uma meta para conseguir tais coisas. E aí você vai para o segundo ponto, que é equacionar tempo para assim executar aquelas funções. E como o próprio Deus fez. E aí eu comecei a ver que quanto mais eu equacionava o tempo para cumprir as minhas obrigações a fim de ter uma organização, eu via mais resultados e descanso. Eu não ficava tão sobrecarregada, porque naquele tempo equacionado, definido, eu cumpria aquilo que eu precisava cumprir. E no outro dia não precisava retomar para executá-lo, porque já havia sido feito. Ou seja, eu ganhava tempo. Então, isso evitava uma procrastinação, ou seja, eu não procrastinava a executar aquilo no devido tempo que eu equacionei. Então, eu via esse poder dessa organização. Além de trazer para mim os pensamentos organizados, me trazia também clareza sobre aquilo que eu queria, mas também eu comecei a equacionar o tempo. E nós precisamos equacionar o tempo, ou seja, subdividir o tempo das coisas que você precisa executar para no final ter um bom resultado. Ou seja, você começa a plantar, semear para você colher no tempo certo aquilo que você semeou. Existe um tempo para todas as coisas. A própria palavra de Deus diz que existe tempo para todas as coisas. E um tempo equacionado, com clareza, com organização, você vai colher aquele resultado que você deseja obter, porque você semeou no tempo certo. E outro ponto que aconteceu também, além de ter uma organização na aparência e também ter uma organização dos meus pensamentos, eu vi que isso colaborou para todo o contexto de vida. Não só para as atribuições, os desempenhos, os meus afazeres, mas também na vida cotidiana, relacional, familiar,
em todo o contexto. Além disso tudo, veio também a questão da eficiência. Houve mais eficiência no executar das funções, porque você não fica tão sobrecarregada, e se ficar, não é tão pesado, porque você já tem tudo programado, planejado, e inclusive equacionado o tempo. Então você sabe o que você precisa fazer hoje para obter aquele resultado. E amanhã também você sabe o que precisa ser feito. Então não fica tão sobrecarregado. Eu percebi isso também. Então podemos perceber que a organização, ela tem um poder incrível de não só trazer um resultado material, visual para nós, mas também, inclusive, dentro de nós. Isso te traz um equilíbrio nos afazeres, um equilíbrio como ser humano, nas suas emoções, dentro de você mesmo. Uma organização, uma casa organizada, ou seja, você com os pensamentos, sentimentos, inclusive, organizados, com o propósito de obter resultados que te façam evoluir como ser humano. Então, aquele resultado que você deseja obter, antes de mais nada, comece a planejar. Planeje como você deve executar os seus exercícios, as suas atividades para obter aquele resultado tão desejado. Quando você faz esse planejamento, você precisa consagrar a Deus. A palavra do Senhor diz que quando nós tivermos projetos, precisamos consagrar ao Senhor para que os nossos resultados sejam bem-sucedidos. Você precisa planejar, colocar diante de Deus e executar com exatidão, com equilíbrio, com clareza, para ser eficiente naquilo que você precisa fazer para você obter esses bons resultados. Porque além da sua força, além da sua inteligência, você vai ter uma ajuda do próprio Senhor, Criador dos céus e da terra. Compartilhe esse vídeo, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a você se organizar mais, a entender que você precisa ter um equilíbrio emocional, que você precisa organizar seus pensamentos, além de colher frutos, resultados que você plantou com eficiência, com clareza e com dependência do próprio Deus. Porque Ele mesmo já nos deu a inteligência, só precisamos usar e ter um equilíbrio e obter esses resultados que com certeza Deus quer que venhamos a colher esses frutos. Deus te abençoe, espero você no próximo vídeo, amém?